Olá, pessoal, tudo bem? Estamos novamente em mais uma aula de física. Eu, professora Evanice, juntamente com a minha orientadora, professora doutora Priscila Passo, estamos aqui acompanhando você neste processo do cursinho Vem para a Uni 2021. Nossa aula de hoje, antes de iniciar nossa aula, quero convidar você a se inscrever no canal, a ativar o sininho e dar o seu like nos nossos vídeos. Então é isso, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre campo magnético, é a nossa aula 21. O campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer força sobre as cargas elétricas em movimento em materiais dotados de propriedades magnéticas. Tanto o campo magnético produzido pelos ímãs naturais, quanto aquele gerado por ímãs artificiais, são resultado da movimentação das cargas elétricas do interior dos ímãs. O campo magnético é uma grandeza física vetorial medida em Tesla, né, em T. Aqui tem alguns exemplos de diferentes tipos de materiais magnéticos. Aqui nós temos o ferromagnético, que é spin para cima, né? Todos são spin para cima. Temos o magnético, que é spin para cima e spin para baixo, ok? E aqui eles estão na mesma direção, então aqui se cancelam, né? E temos os ferrimagnético, que é para spin para cima e spin para baixo, ok? E temos os paramagnético, que são spins contrários também. Linhas de campos magnéticos. Aqui tem as linhas do campo magnético, né? Que o campo magnético costuma ser representado pelas linhas de indução, né? Que saem do polo norte e entram no polo sul magnético. Então, eles saem aqui, essas linhas aqui são chamadas de linhas do campo magnético, né? Então, ela sai da região norte, sai do polo, sai do polo norte, né? E entram no polo sul. Então, é assim que funciona, né? Os ímãs, no caso. As linhas de campo magnético ou linhas de indução, né, são representadas pela tangente do vetor campo magnético naquela região do espaço. Aqui temos algumas propriedades dela. No primeiro ponto, são sempre fechadas, uma vez que não existe monopolo magnético. E no segundo ponto, sempre emerge do polo norte, né, do polo norte magnético, no caso aqui o norte, aqui é o sul. Então, sempre emerge do polo norte magnético e sempre emergem no polo sul magnético, né? Bem como o vetor magnético sempre aponta no sentido do norte magnético. E a densidade delas indica a intensidade do campo magnético naquela região. E outra, elas nunca se cruzam, tá, gente? É sempre ao contrário. Aqui temos aqui o campo magnético gerado, né? Aqui nós temos aqui o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, né? Quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor retilíneo, o campo magnético circula, formando-se ao longo de toda a sua extensão. As linhas de indução desse campo são concêntricas em relação ao fio. O seu sentido é determinado pela regra da mão direita. Mão direita, regra da mão direita, vamos lá. De acordo com ela, quando apontamos o polegar no sentido da corrente elétrica, vocês estão vendo ali, ó, corrente elétrica está para a direção direita. Então, o polegar é a corrente elétrica, é o I, ok. Os demais dedos, que são esses outros 4 dedos aqui, né, da mão, fecham-se em sentido do campo magnético. Então, ele é assim, ó, né, regra da mão direita. Vamos lá, aqui temos o I, né, apontando para a direção da direita. E aqui o restante dos 4 dedos, eles vão na direção contrária. Então, eles vão ficar assim, ó, fecham-se no sentido do campo magnético. Então, é assim que é a regra da mão direita. Ok? Então, vamos seguir.
o campo magnético de uma espira condutora. Esta equação é B de campo magnético é igual a permeabilidade magnética do vácuo, que é esse μ0, vezes I, que é a corrente elétrica, e temos dividido por 2 vezes R, que R é a distância ao fio, ok? Aqui nós temos o campo magnético de uma bobina solenoide, né? Esta é a equação, nós temos B, né? B de campo magnético, é igual a N, que é o número de voltas da solenoide, né? Vezes o μ0, que é o permeabilidade magnética do vácuo, vezes I, que é a corrente elétrica, dividido por L, que é o comprimento do solenoide. Com isso, podemos entrar em lei de Faraday, né? Michael Faraday. Vamos entender como funciona a lei. A lei de Faraday, também conhecida como a lei da indução eletromagnética, afirma que a variação do fluxo de campo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de uma corrente elétrica. Por exemplo, o fluxo magnético. O fluxo magnético, né, representado por esta letra grega, é uma grandeza escalar que mede a quantidade de linhas do campo magnético B, que atravessa uma área fechada A. Além disso, o fluxo magnético depende do ângulo que é formado entre o campo magnético e a reta normal N da área. Aqui temos a equação utilizada no fluxo magnético. Nós temos φ é igual a B, que é o campo magnético em Tesla, vezes A, que é a área, vezes cosseno de θ. O fluxo de campo magnético depende da área A, do campo magnético B e do ângulo θ. Como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui nós temos a área, né, que esse A aqui, o N, né, nós temos aqui, ó, e temos o B. O B é o campo magnético, né, que ele está atravessando. A aplicação da lei de Faraday. Temos algumas aplicações, por exemplo, no motor elétrico, né? O motor elétrico é gerado e funciona por meio do mesmo princípio. Dentro desses motores, há uma espira condutora, que disposta entre os polos opostos de uma configuração de ímãs, né? Quando uma corrente elétrica passa através da espira condutora, o campo magnético dos ímãs produz um torque sobre ela, fazendo girar. Que é assim que funciona assim, o motor elétrico, né? Temos também os transformadores. Os transformadores são dispositivos utilizados para baixar ou elevar tensões da corrente elétricas. São constituídos de duas bobinas, tá? Como vocês estão vendo no exemplo aqui, ó, nós temos duas bobinas, primária e outra secundária, ó. Nós temos aqui, ó, VP, né, do lado esquerdo, e temos o VS do lado direito, que é a bobina primária e a bobina secundária. Essas são enroladas em volta de uma barra de ferro fechada ou disposta em formato U. Com isso, agora, nós vamos entender como funciona a lei de Lenz. O que é a lei de Lenz? Enuncia que, quando houver uma variação de fluxo magnético sobre o condutor fechado, surgirá nesse condutor um campo magnético que se oporá, né, vai se operar de tal variação. Essa lei é uma consequência direta de um princípio da física, conhecido como a conservação de energia, e ela complementa a lei da indução de Faraday. No caso, a lei de Lenz é um complemento da lei de Faraday. A lei de Lenz considerou que o sentido da corrente elétrica induzida nos condutores fosse tal que o campo magnético gerado por essa corrente deveria opor-se à variação do fluxo magnético. Como vocês estão vendo aqui neste exemplo, né? Aproximação e afastamento de indução. Quando você aproxima o ímã e quando você afasta, né? Quando você aproxima o ímã de um objeto, esse objeto se afasta, né? Essa que é a lei de Lenz, né? Que ele considerou esse sentido da corrente elétrica.
Aqui temos algumas aplicações da lei de Lenz, né? Primeiro, temos os geradores elétricos, que é uma das principais aplicações da lei de Lenz, diz a respeito ao sentido da corrente elétrica, que é produzida nos geradores de eletricidade. Uma vez que o gerador produz energia elétrica de acordo com o movimento de rotação de um conjunto de ímãs com relação a uma bobina. O sentido da corrente elétrica induzida varia periodicamente. Essa corrente é conhecida como a corrente alternada, né? E é uma corrente elétrica que chega a ter residências por meio de fios de alta tensão. Então, aqueles fios de alta tensão que tem na sua rua, são essas correntes alternadas, ok? Temos os transformadores. Os transformadores elétricos também são aplicados, são aplicação da lei de Lenz. E, no caso, são usados para aumentar ou diminuir a tensão elétrica das linhas de transmissão. Para tanto, fazem uso da variação do fluxo magnético entre espiras com diferentes números de rolamentos, né? Então, tem diferentes números de rolamentos, né, nas espiras. Detector de metais, né? Os detectores de metais são aqueles que são passados, né, em aeroportos, em lojas, né, que quando você passa ele detecta algum tipo de metal. Produzem um campo magnético oscilante. No caso, quando o metal é atravessado por esse campo magnético, ele dá origem a um campo magnético variável. É o oposto que pode ser facilmente detectado, ok? E temos o freio magnético. Esse freio magnético é um ímã potente, que é forte, é aproximado a um disco de alumínio. Quando o disco está girando, há uma variação do fluxo magnético sobre ele. Dessa maneira, uma força magnética surge, opondo-se a tal variação. Desse modo, o disco perde a velocidade. Então, bons estudos a todos. Inscrevam-se no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho, galera, e até mais!